Boa noite, irmãos. Estamos reunidos em mais uma quarta-feira para darmos continuidade aos nossos estudos doutrinários sugeridos pelos membros. Então, foram vocês que nos ajudaram a definir quais os assuntos que nós trataríamos no decorrer dessas semanas. E hoje vamos concluir o tema: o que é mais difícil, encarnar ou desencarnar? Na semana passada, nós iniciamos esse estudo com Délcio Cunha, nos falando brilhantemente sobre o processo de reencarnação e suas complexidades. E hoje nós vamos concluir, a partir com o tema falando especificamente da desencarnação. Então nós vamos dividir dessa maneira. Nós vamos falar sobre o processo de desencarnação, o que é a desencarnação, como se dá esse processo de desencarnação, as formas pelas quais elas acontecem e como E finalmente, a que conclusão nós podemos chegar a respeito desse assunto. No momento do debate, na semana passada, nós meio que demos a nossa opinião sobre esse processo, nós percebermos a complexidade do processo reencarnatório, quanto isso poderia ser um pouco mais difícil, mas hoje a gente vai ver como que esse processo de desencarnação também é um processo complexo, para nós podermos chegarmos às nossas próprias conclusões sobre o que é mais difícil, se existe mesmo um processo mais difícil do que o outro. Mas antes de qualquer coisa, iniciaremos a nossa prece, fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesta noite com os nossos amigos, a nossa família espiritual, a nossa família física, mesmo que distantes, Senhor, fisicamente, as nossas mentes, nossas vibrações estão sempre unidas em prol do bem comum. Pedimos, Senhor, que nessa noite nos auxilie a desenvolver o tema da melhor maneira possível, que possamos levar a compreensão necessária a todos aqueles que têm dúvida. Mais do que isso, Senhor, que esta noite possa ser uma noite de alento, uma noite de conforto, uma noite na qual cada um de nós encontre as respostas que necessitam. Se não for nesse assunto especificamente, que nossos espíritos estejam dispostos, que estejam aptos a ouvir os nossos mentores espirituais, a nos auxiliar no caminho do bem. Graças a Deus. E afinal, o que é desencarnação? Quando nós falamos de desencarnação, nós estamos falando de um processo natural. Faz parte do ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos e desencarnamos. Os espíritas, geralmente a gente usa o termo desencarnar no lugar da morte, porque a morte ela traz uma ideia de finitude. E quando a gente fala de desencarnação, a gente fala do processo de deixar a nossa carne, desencarnar, o processo de não estar mais encarnado. Isso significa que, como espíritas, acreditamos na vida eterna do nosso espírito, desse nosso espírito que nos acompanha. Então, quando a gente está falando de desencarnação, a gente está falando de um fenômeno natural que atinge a todos os seres da criação, cedo ou tarde. E ela vai acontecer no momento em que os laços perispirituais, a gente tem que lembrar da formação do indivíduo, do indivíduo encarnado, que é formado pelo corpo, espírito e perispírito. A gente vai ver uma imagenzinha aqui só para lembrar como essa formação, que às vezes fica um pouco confusa. Eu sei que a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas eu estou colocando uma imagem aqui só para ilustrar como é formado esse nosso corpo encarnado, pelo espírito, pelo perispírito e pelo nosso corpo físico. Então, com isso, nós devemos lembrar que o processo de desencarnação é um processo natural, mas que não é igual entre os indivíduos. Cada ser humano, cada pessoa vai ter um processo de desencarnação particular, que vai estar relacionado a uma série de fatores, principalmente em relação a quanto esse espírito, essa pessoa, ela está apegada à materialidade. E olha só, mais uma vez, a gente voltando a esse tema. O quanto nós devemos nos preocupar, o quanto nós devemos nos atentar
né, a promover esse processo de espiritualização da nossa parte. Porque quanto mais apegados nós formos à matéria, mais difícil também vai ser esse processo de desencarnação, que mais difícil será para que o rompimento dos laços que unem o nosso perispírito ao nosso corpo, eles ocorram. Então, assim, é importante eu acho que além de compreender esse processo de desencarnação, né, essa noite de hoje, bem como compreender o processo de reencarnação, eu acho que é fundamental nós compreendermos o quanto que é necessário nós promovermos o quanto antes o nosso processo de espiritualização, nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento moral. Para que nós possamos compreender a eternidade do nosso espírito. Todos nós passaremos por esse processo mais cedo ou mais tarde, portanto é importante que nós todos obedeçamos às leis divinas, compreendamos como elas funcionam e para que essas leis funcionam, para que nós possamos desenvolver a nossa existência da melhor maneira possível. E desenvolver a nossa existência da melhor maneira possível inclui o fato de nós podermos nos desprender da melhor maneira possível do nosso corpo físico, porque o processo de desencarne é isso, é o processo de desprendimento do nosso corpo físico para que o nosso espírito continue no mundo espiritual a nossa vida. A nossa vida é uma só, a gente deve lembrar sempre disso. A nossa vida, quanto espíritos, é uma única vida, que nós reaproveitamos, nós reencarnamos em diversas ocasiões como uma oportunidade que a justiça divina nos dá para que nós possamos aprender, nos aprimorar, melhorar. Então, essa é a finalidade da desencarnação. E eu acho que foi muito importante nós pensarmos nesse tema para que nós possamos ter essa compreensão de como acontece a desencarnação e qual a importância, né, de nós compreendermos esse processo para o nosso próprio desenvolvimento. Não é só entender que a desencarnação acontece, a morte do corpo físico, o desprendimento do espírito e do perispírito do corpo físico para a continuidade na vida espiritual. Isso é fato. Mas, assim, compreender o passo a passo desse processo e quais são as peculiaridades referentes à existência de cada um, que eu acho que nós devemos nos prender nessa noite. E eu acho que foi uma das coisas que mais me tocou durante esse estudo, por perceber, né, na pesquisa para preparar esse tema, a gente vê, eu coloquei na bibliografia de apoio, o processo de desencarnação do irmão Jacó, do livro Voltei. A gente compartilhou um vídeo sobre o processo de desencarnação de Dimas, no livro Obreiros. Agora esqueci, rapidinho, daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Processo de desencarnação do irmão Dimas. A gente colocou, e a gente deve lembrar acho que um dos mais conhecidos, acho que por conta da obra, do processo não só de desencarnação, mas o despertar do irmão de André Luiz. André Luiz despertou num umbral diferente do irmão Jacó, diferente do irmão Dimas, mas cada um deles teve um processo de desencarne e um processo de recuperação no mundo espiritual particular e referente à sua existência terrena. Então, eu vou colocar mais algumas imagens aqui do lado sobre como se dá esse processo de desencarnação e como que no momento em que estamos no leito de morte, a espiritualidade age junto conosco e com os encarnados para que haja esse desprendimento. Nessa primeira imagem, a gente vai poder ver como o irmão Jacó ele estava sendo assessorado pela espiritualidade. Para quem não conhece o livro, vou falar muito rapidamente sobre ele. Ele conta a história da volta ao mundo espiritual de um irmão que, quando encarnado, era um dirigente de uma casa espírita, era um trabalhador da Casa do Bem, e ele, inclusive, tinha pedido autorização para que ele pudesse
testemunhar e descrever essa experiência da desencarnação. Então, assim, teoricamente, né, ele tinha um conhecimento teórico, teoricamente tinha um conhecimento teórico, é ótimo. Ele tem o conhecimento teórico, ele tem a vivência dentro de uma casa espírita, ele conhece a imortalidade da alma, enfim, ele tem todo o conhecimento que poderia subsidiar esse processo. Mas ainda assim, em alguns momentos, ele se sente confuso, se sente com dor, e nesse momento nós podemos ver o quanto que ele recebe auxílio da espiritualidade, que ele é amiga, mas também e principalmente ele recebe conforto das pessoas que ele tem maior proximidade afetiva. No caso dele foi a sua filha Marta. Então a gente vê o quanto que no leito de morte, no momento em que essa falência dos órgãos físicos, né, a equipe espiritual, ela está cuidando do desprendimento do perispírito parte por parte, o que a gente chama dos plexos. O último deles é o cerebral. Então a gente vê o quanto que no momento do desencarne o espírito pode estar lúcido, pode estar inconsciente, em coma. Vai haver uma equipe ao lado dele espiritual que vai auxiliá-lo nesse momento de desprendimento do corpo. E esse momento de desprendimento vai ficar gravado de uma certa maneira, associado com as dores que sentia anteriormente, ele vai estar associado às marcas que ele vai deixar também no perispírito, que podem influenciar nas sensações dos espíritos, porque o espírito não vai sentir dor física, o espírito vai sentir, entre aspas, a dor moral, o reflexo das marcas deixadas no perispírito. Por isso que eu coloquei aquela imagem lá atrás, ilustrando sobre a formação do indivíduo, né? Porque esse perispírito vai acompanhar o espírito, né, no mundo espiritual, permitindo, né, as sensações que ele experimentava enquanto encarnado quando ele estiver no mundo espiritual, né? Então, assim, se eu estava sentindo muita dor, se eu estava sentindo muita angústia em determinada parte do corpo, o meu perispírito vai ficar com essa marca, o que pode interferir no perispírito. Quando a gente volta lá no Livro dos Espíritos, nas questões 154, nas questões, deixa eu dar uma coladinha aqui, da 154 até a 156, que fala sobre a separação do corpo e da alma, separação da alma do corpo, a gente vê o quanto que cada espírito tem uma experiência diferente. Ele vai explicar isso detalhadamente. Cada espírito vai ter uma experiência distinta, relacionada ao seu grau daquilo que a gente falou lá atrás, do seu apego à matéria, do seu grau de evolução moral, né? Então, do quanto, do tipo de vida que ele levou quanto encarnado, o seu despertar e o seu desprendimento vão estar diretamente associados a isso. Então, no caso do irmão Jacó, mesmo com todo esse conhecimento, ele ainda precisou do amparo da espiritualidade, principalmente de um espírito afim, de um espírito familiar, que é a filha dele, Marta, para que ela pudesse lhe transmitir, né, as orações e as vibrações necessárias para que ele pudesse fazer esse desprendimento com menos dor. Bem, nessa imagem que segue, nós podemos ver uma configuração um pouco diferente da imagem anterior, né? Na imagem anterior, nós vimos a pessoa no leito com uma equipe espiritual auxiliando nesse processo de desprendimento. Nessa imagem agora, nós estamos vendo a pessoa no leito, no processo de desencarnação, uma equipe, né? Esse processo de desencarnação está quase pronto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ainda existe um fiozinho muito tênue que sai da cabeça da pessoa que está no leito e vai em direção à pessoa a senhora que está sentada de rosa, que é a mãe de Dimas, que está segurando ele no colo. E o espírito de Dimas ainda está ligado
ao corpo, né, por esse laço que ainda não foi desfeito completamente, e a equipe espiritual está ali do lado dos dois, né, da mãe e de filho, amparando e auxiliando em tudo que é necessário. Do outro lado, nós temos a família, né, que está ali para prestar o apoio, as despedidas, bem como o médico. Nesse momento, a gente tem que chamar a atenção para uma outra coisa que é muito importante. O nosso papel, quanto encarnados, no momento do desprendimento. No vídeo que nós colocamos sobre a desencarnação de Dimas, vocês vão poder ver o quanto que foi necessário a espiritualidade intervir junto à esposa de Dimas para que ele pudesse se desprender com mais facilidade, porque o amor por ele era tão grande que ela não percebia que ela estava prendendo ele ainda ao corpo físico e com isso tornando o processo de desencarnação dele mais difícil. E é muito doloroso às vezes para a gente parar para pensar que a gente tem que se despedir de alguém, mas a gente também tem que compreender que nessa situação, né, de desprendimento, as nossas vibrações, as nossas orações, não só de pai, mãe, filho, mas de todas as pessoas que estão reunidas no local onde existe uma pessoa nesse processo de desencarnação, ela é fundamental. Por isso que a gente pede quando se aconselha, né, quando se vai a um velório, se evite as brincadeiras. Da mesma forma que a gente deve evitar as brincadeiras, os comentários maliciosos, a gente deve evitar, a gente deve procurar controlar as nossas emoções exacerbadas, porque elas podem prejudicar esse processo de desprendimento do corpo físico e do espírito. Quando você demonstra todo esse apego pela pessoa que está deixando o mundo material, você pode estar induzindo, por mais que não seja a nossa vontade, aquela pessoa a querer continuar ligada ao corpo, porque aquela pessoa te ama, ela não vai querer te ver sofrer. Então, assim, a gente tem que trabalhar também esse desprendimento e essa consciência da forma que nós devemos saber lidar com a despedida temporária. Que a despedida do corpo físico é uma despedida temporária. A gente sabe que a alma, os espíritos são imortais e nós vamos nos reunir com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, no mundo espiritual. Para que isso aconteça da melhor maneira possível, é importante nós mantermos a nossa oração, a nossa vibração, o nosso corpo, o nosso coração ligado a ele, de uma forma que o deixe livre e confortável, sabendo sempre que nós o amamos, porque é importante ele sim saber que é amado, que é querido, que enquanto esteve conosco, a presença dele foi fundamental, quando encarnado, e que vai continuar sendo depois de desencarnado. Porque depois de desencarnado, ele pode ser uma pessoa que vai nos auxiliar nos momentos de dificuldade, vai estar ao nosso lado nos momentos de alegria, da mesma forma emocional. A gente não vai poder segurar fisicamente a mão dele, mas a gente vai estar ligado ainda emocionalmente. Mas é importante que essa ligação não se torne uma dependência, para que não evite, em casos mais extremos, até casos de obsessão. O que pode acontecer? Nós podemos ficar tão inconformados com a separação que a gente pode emanar vibrações negativas de tal forma que o espírito desencarnado não vai ter a tranquilidade necessária para finalizar o seu processo de desencarne e levar e conduzir a sua vida no mundo espiritual de maneira adequada, porque a gente tem que orientar o quanto nós emitimos constantemente vibrações, magnetismo, e isso chega ao mundo espiritual, podendo interferir sim na vida das pessoas que nós amamos. Então, mais uma vez aí a importância, olha só como tudo está sempre ligado, mais uma vez a importância de nós nos conhecermos, a importância de nós nos policiarmos nossos pensamentos, estarmos sempre buscando o pensamento positivo, a prática da caridade e a compreensão. Nesse momento, eu acho que mais do que só, né, a gente
se conformar com a morte, nós promovermos a despedida, nós temos que ter o conhecimento, conhecer a vida no mundo espiritual, o quanto que nós podemos interferir sim na vida do desencarnado, para que nós possamos conduzir, permitir essa condução da melhor maneira possível, porque isso também depende de uma certa maneira da gente. Nesse caso, os espíritos que estavam auxiliando Dimas no processo de desencarne tiveram, como a gente vê no vídeo, né, a gente vê o quanto que eles tiveram que interferir, né, de uma forma positiva, pedindo para que ela fizesse uma oração e não ficasse só lamentando, para que pudesse auxiliar o Dimas, senão o Dimas sofreria um pouco mais ainda nesse momento de despedida. Então, assim, chamar atenção para o quanto que nós devemos nos atentar para isso, né? Para toda essa complexidade que está relacionada não só à vida daquela pessoa que está desencarnando, mas também das pessoas que ainda vão continuar, que continuam encarnadas, né? Então, assim, a gente perceber o quanto que as coisas estão incrivelmente associadas e o quanto que é importante nós compreendermos esse processo, né, de desencarnação, o quanto que tudo isso está relacionado à nossa vida, o estilo de nossa vida, o que nós fazemos com a nossa vida, com o que acontecerá conosco no pós-morte, né, depois da desencarnação. Por fim, vamos lembrar da desencarnação de André Luiz, né, que ele foi um médico bem sucedido, né, financeiramente, tinha família, era uma pessoa que nós poderíamos considerar bem sucedida e bem instruída, um intelectual, mas foi considerado um suicida, né? Ele teve um despertar muito difícil. No livro Nosso Lar não mostra detalhes desse processo de desprendimento de André Luiz, mas mostra, diferente do irmão Jacó e de Dimas, que ele acorda no umbral. E para ele chegar a Nosso Lar, ele teve que passar por um processo muito mais doloroso, né? Então, além de sofrer todo o processo de desprendimento, ele ainda passou por um período de sofrimento no umbral, até que ele pudesse ser resgatado pela espiritualidade superior, através da sua mãe, para que ele pudesse ser socorrido, sair daquela posição, a partir do momento que ele fez aquela oração sincera, pediu sinceramente, reconheceu que ele necessitava de ajuda, a espiritualidade pôde auxiliá-lo. Então a gente deve pensar nesses 3 casos que nós colocamos como formas de o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Como formas de pensar quais as ferramentas que eu posso construir para melhorar a minha vida atual, a minha existência atual, e de que forma eu posso melhorar toda a minha existência. Porque para que a gente vai deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? A gente vai estar prolongando o sofrimento. E a nossa finalidade não é prolongar o sofrimento. A gente quer promover o bem, a gente quer promover o amor ao próximo, a gente quer promover a generosidade, a gente quer promover a caridade, a gente quer praticar os ensinamentos de Cristo. E para isso nós devemos ter de uma forma muito clara que tudo o que fazemos na nossa vida, ela tem reflexos no futuro, seja no nosso futuro encarnado, seja no nosso futuro desencarnado. E o nosso papel, quanto espíritas, que temos essa compreensão de uma forma um pouco mais detalhada da forma pela qual acontece esse processo, ela vai estar fundamentalmente associada à nossa percepção da morte, da nossa percepção de que de verdade não existe a morte do espírito, porque a nossa vida vai continuar, e uma vida que continua deve ser uma vida dinâmica, uma vida voltada para o bem. Então, assim, a gente compreender que no plano espiritual a nossa vida pode ser sofrida, pode ser mais feliz, nós podemos auxiliar as pessoas que nós amamos. Imagina só, nós temos essa consciência de que nós podemos chegar no plano espiritual e a gente ainda auxiliar as pessoas que nós amamos. E é um processo que nós devemos desenvolver de consciência de que a nossa vida não termina no momento
em que nós desencarnamos. A nossa vida continua, né? Tem até um livro que eu gosto bastante com esse tema, E a Vida Continua. É um romance espírita que eu também recomendo, que fala sobre esse início da vida no mundo espiritual. É bem bacana para quem ainda não leu. Mas a vida continua, a nossa vida é dinâmica e vamos trabalhar voltados para o bem. Vamos compreender a forma pela qual esse processo se desenvolve. A gente não se deteve de uma forma tão detalhista, né, no passo a passo desse processo, porque eu acho que o vídeo está ilustrando muito bem, né, como acontece esse processo. E nós gostaríamos de chamar a atenção principalmente para todas as dificuldades que podem atravessar a vida e o processo da pessoa que está desencarnando, para que nós possamos compreender. A morte, a gente pode não saber a data que ela vai acontecer, que isso é uma coisa que eu já estava esquecendo de falar. A gente não sabe quando vai ser, a gente não sabe como vai ser, não existe um determinismo em relação a isso, né? A gente sabe, a gente tem a natureza das provas que nós escolhemos passar durante as provas e as expiações que nós escolhemos passar em nosso planejamento reencarnatório, mas não existe uma data específica para fulano morrer, porque existe uma série de variáveis que podem interferir nesse processo. Então, assim, pode ser, olha, você possivelmente, enfim, pode... São tantas variáveis que é até difícil a gente fazer algum tipo de exemplo nesse momento. Mas, assim, não existe uma data específica para a morte. A gente não nasce sabendo quando vai desencarnar. Por isso que é tão importante a gente, quando colocar a cabeça no nosso travesseiro, a gente para pensar, fazer aquilo lá que Santo Agostinho colocou pra gente na questão 919. O que eu fiz hoje com o meu dia? Eu magoei alguém? Eu fiz o melhor que eu pude? Vamos trabalhar para fazer o melhor que nós podemos sempre. Vamos trabalhar para o bem sempre, para que nós possamos compreender que todas essas variáveis do processo de desencarnação, ela está associada com as nossas escolhas atuais. Vamos escolher o melhor sempre. Agora, para responder a questão sobre o que é mais difícil para o espírito, encarnar ou desencarnar, eu deixo para a gente debater nesse momento de discussão aqui no grupo, né? E para cada um colocar a sua posição sobre isso. A gente aguarda os comentários, a gente fica aqui esperando para que todos possamos contribuir, né? Se de repente faltou alguma informação, a gente tem alguma dúvida para tirar, a gente vai estar aqui à disposição de todo mundo para a gente poder estar trabalhando e continuar a discutir esse assunto de uma forma mais detida. Até já, gente. Obrigada e boa noite.